palavra me sustenta. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que hoje nos é proclamada nos recorda que somos frágeis, sim, como vasos de barro. Mas é justamente nessa fragilidade que Deus manifesta a grandeza do seu poder. Em meio às tribulações, perseguições e quedas, não estamos sozinhos. Levamos em nosso corpo os sinais da morte de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nós. A fé que nos sustenta nos leva a falar, a testemunhar, a caminhar com esperança, pois aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele. Abramos, portanto, nosso coração para acolher com humildade e gratidão esta mensagem que nos sustenta e transforma. Invoquemos com humildade a presença do Deus Uno e Trino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos comula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Com o coração tranquilo e aberto à voz de Deus, acolhamos a primeira leitura deste dia, seguida de uma breve reflexão que nos iluminará nosso caminho de fé. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo nos fala hoje com uma clareza comovente sobre a condição de todo aquele que vive pela fé. Somos frágeis, limitados, perseguidos e, ainda assim, sustentados por uma força que não é nossa, mas de Deus. Ele nos compara a vasos de barro, simples, quebradiços, feitos da terra,
mas dentro de nós esse vaso carrega um tesouro inestimável, a presença viva de Jesus Cristo. E por que Deus escolheu colocar tamanha riqueza em recipientes tão frágeis? Para que ninguém se engane. O poder, a glória, a vitória não vem de nós, mas vem dele. Quantas vezes experimentamos isso em nossa vida, momentos de dor, de queda, de solidão, e mesmo assim, algo dentro de nós nos impede de desistir. Paulo diz: somos afligidos, mas não vencidos pela angústia, derrubados, mas não aniquilados. Isso não é apenas resiliência humana, é graça divina. É Cristo em nós. Levamos em nosso corpo os sofrimentos de Jesus, diz o apóstolo. E isso não é poético, é profundamente real. Todo sofrimento vivido com fé se transforma em comunhão com Cristo crucificado. Mas o sofrimento em Cristo nunca termina na cruz. Ele é sempre passagem para a ressurreição. É por isso que Paulo fala com esperança. Ele sabe que a morte age em sua carne, mas a vida de Cristo transborda para os irmãos. Aqui está o segredo do discipulado cristão: doar-se, oferecer-se, viver por amor aos outros, mesmo que isso custe algo de nós. E mesmo assim, Paulo não fala com lamento, mas com fé viva e coragem. Cremos e por isso falamos. A fé verdadeira nos impulsiona a testemunhar, a proclamar, a caminhar com esperança, pois aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele. Portanto, irmãos, se você hoje se sente fraco, perseguido, cansado, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus está com você. Ele também o ressuscitará, o colocará ao lado de Cristo e encherá sua vida de sentido, mesmo nas dores mais escondidas. Não despreze seu vaso de barro. É justamente nele que Deus escolheu fazer morada. Com confiança e esperança, sigamos firmes, sabendo que, mesmo em nossa fragilidade, Tua palavra me sustenta. Amém. E assim encerramos a primeira leitura de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai vossos corações. Que o Deus da consolação e da esperança vos fortaleça nas provações, vos sustente na caminhada e vos conduza sempre pela luz da sua palavra. Que em cada fraqueza vós possais reconhecer a força de Deus. Que em cada dor vós possais encontrar comunhão com Cristo. E que em cada passo a graça do Espírito Santo vos anime, vos ilumine e vos dê paz. E que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que a palavra do Senhor continue a nos sustentar a cada novo dia. Porque sabemos que Tua palavra me sustenta. Amém.